Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o preço de servir a Jesus. Eu queria que você assistisse esse vídeo até o fim, para que você possa ser edificado ao Senhor, tá bom? Eu queria ler com vocês primeiro, a gente falar desse preço de servir ao Senhor, né? A gente não para meditar nisso. Eu vou ler alguns textos e nós vamos comentar. Olha só, Lucas capítulo 14, versículo 25 fala dessa forma, ó. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outra ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, vocês, que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só o que Jesus está falando, meus irmãos. Ele está falando assim que nós temos que renunciar a tudo, inclusive a família, se ela não for servo do Senhor. Como que eu sei se é uma família que não serve ao Senhor que nós temos que renunciar? Porque Jesus, ele não está incentivando uma confusão de família, mas isso vai acontecer quando você é um servo verdadeiro e a sua família não é. Olha um outro texto para você ver o que eu estou falando, que está em Mateus capítulo 10, versículo 34. Abri aqui. Olha só o que Jesus falou. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra o pai, a mulher contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Viu só? Então, o que Jesus está falando assim? Eu não vim trazer paz à terra, porque quando vocês me seguirem verdadeiramente, vai ter um choque de realidade com o mundo. Você entende isso? E muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho de fachada. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo com um mundo normal. Às vezes nós temos familiares nossos que são mundanos e não tem nenhum choque. Tem que ter, você não pode aceitar as maldades que as pessoas fazem. Você tem que ter posição e ser humilde ao mesmo tempo, como Jesus era. Sabe, Jesus, ele encarava aqueles hipócritas e fariseus de forma, você vai ver que firme, mas Jesus não maltratava ninguém, Jesus não humilhava ninguém. Mas ele não aceitava o erro que aqueles fariseus praticavam, e nem qualquer outra pessoa em volta dele. Você lembra do rico, quando chegou perto dele, falou: Jesus, o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Aí citou os mandamentos: não matarás, não furtarás, tal. Ele falou: não, tudo isso eu cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus falou: então falta só uma coisa: vende todos os seus bens, vem e siga-me, na lata. Jesus não falou com ignorância, não maltratou ninguém, mas ele trouxe à tona aquilo que, aonde estava o coração daquele homem. Ele apontou e aquilo ali causou uma divisão, porque o homem ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. Jesus falou: como é triste, vai ser mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, por causa do amor às riquezas. Esse foi um exemplo que eu te dei. O Senhor, ele quer que nós sirvamos a ele com posicionamento. Não seja só: eu sou servo de Deus, mas aí, tem um erro ali que o mundo vai, tem uma balada, tem não sei o que, eu posso ir, que não sei o que, eu vou porque o meu amigo me chamou. Meu irmão, você tem que negar a você mesmo. Eu tenho que me negar a mim mesmo para ser discípulo do Senhor, senão ele não vai aceitar. Olha só, um exemplo disso foi Paulo. Atos capítulo 20, quer ver? Versículo 24. Olha só o que Paulo falou. Com base nisso que eu falei, você vai ver como que Paulo entendeu o que Jesus falou. Todavia, não me importo
nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Acabou, ele falou assim, a minha vida não vale nada para mim mesmo. Eu só quero terminar aquilo que o Senhor me falou para fazer. Eu só quero fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Porque ele estava seguindo a Jesus de todo o coração. Porque ele visionava o reino. Ele sabia que essa vida é passageira e que o reino é o que importa, é o que o Senhor Jesus quer que nós miramos, é o que nós almejamos. Muitas vezes nós estamos almejando as coisas do mundo, almejando só coisas mundanas, só quer almejar carro, casa, dinheiro, faculdade, estudo. Tudo isso a gente precisa fazer para viver nesse mundo, mas essa não pode ser a nossa prioridade, não pode ser tudo que nós almejamos. Abrimos mão de tudo para fazer isso. Nós temos, na verdade, fazer o contrário, como Jesus está falando, abrir mão de tudo para servir a Ele. Entende? Então, irmãos, vamos entender isso. E sabe que isso está desde lá da lei, e aquilo Jesus falou ali na lei com Moisés, e eles praticavam aquilo na prática de forma, às vezes quando a gente olha até severa, mas ali, quando a gente lê Deuteronômio, a gente entende o que Jesus está querendo dizer quando ele fala isso aqui em Mateus, em Lucas. Olha só, vamos dar uma olhada, é Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6. Olha só o que Deus falou para Moisés. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou mulher, que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, que é próximos, que é distantes, de um lado da terra ou do outro. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Olha que a lei fala. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo e depois a mão de todo o povo. Apedreje até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito e da escravidão. Meu irmão, hoje nós não precisamos de matar ninguém, porque nós estamos numa aliança diferente da primeira aliança. Mas aqui você consegue entender que a seriedade de servir a Deus era muito grande. Se alguém tentasse desviar um homem na primeira aliança do Senhor, ele podia matar a pessoa, podia ser da família. Aqui falou irmão, irmã, esposo, amigo chegado. Se chegasse tentando desviar do Senhor, não era para dar ouvido. E Paulo entendeu muito bem isso, e aplicou isso para a nossa aliança. Então hoje nós temos que matar quem? A nossa carne. Paulo falou assim que nós devemos mortificar a nossa carne todo dia. Ele fala que tem uma luta entre a carne e o espírito. Nós devemos mortificar a nossa carne todos os dias. Por quê? Quem que quer nos desviar hoje do Senhor? Em primeiro lugar, a nossa carne. Porque as pessoas também tentam nos desviar do Senhor. Mas essas é o Senhor quem vai tratar lá no juízo final. Vai retribuir cada um segundo as suas obras. Não é nós que vamos lá matar com a nossa mão. Mas a nossa carne, nós temos que matar ela todo dia. E como que nós matamos a carne? Orando, jejuando, fugindo da aparência do mal, vivendo em santidade e não dando à carne o que ela quer, que é o prazer da carne, pecar, fazer coisas erradas. Nós vamos mortificar a nossa carne todos os dias. E é isso que Paulo está querendo dizer. Então nós temos que fazer isso, negar tudo, inclusive a nossa carne. Para quê? Para que o Senhor reine sobre a nossa vida e nós possamos entregar a Ele tudo que nós temos. Porque é fácil, como eu disse, falar que serve ao Senhor, mas quando a nossa vida é mundana. Nós temos que servir ao Senhor verdadeiramente, renegando, tendo conflito com o mundo, que isso vai acontecer. Na verdade, isso até é um parâmetro para mim, para você saber se estamos servindo ao Senhor verdadeiramente. Porque se nós não temos conflito, as pessoas pecam à nossa volta, chamam a gente para pecar, chamam a gente para fazer coisa errada, e tá tudo bacana, tá beleza, estamos andando junto, estamos juntos. Tá errado, nós não somos servos verdadeiros, porque há um impacto da luz com as trevas, onde a luz chega, as trevas não continuam. Lembre sempre disso. Então, meus irmãos, vamos servir ao Senhor verdadeiramente, vamos nos posicionar como servos do Senhor em sabedoria, sendo simples como a pomba. Aí você entende o que Jesus quis dizer quando ele falou isso, e prudente como a serpente. Por que simples? Porque um servo de Deus não é agressivo, não é caluniador, não é arrumador de confusão, ele não faz isso, ele é simples, ele é tranquilo, ele é humilde, isso é uma característica do servo de Deus, mas ele é prudente, ele é firme no posicionamento dele, ele não se desvia
do que ele tem que fazer, de servir ao Senhor. Ele combate o erro com a palavra de Deus. Então seja assim, um servo verdadeiro de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz.